A paz do Senhor Jesus Cristo para todos os irmãos e um bom dia para todos. Hoje, aqui na igreja, na manhã de sábado, nós fazemos um momento de consagração que aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, se inicia às 7 horas da manhã. E louvado seja o nome do Senhor, que você pode estar aqui comigo neste momento de consagração. E se porventura você assistir esse vídeo depois deste momento ao vivo, ore também, medite também na palavra, que o Senhor constituiu o sábado como o dia dele, não foi de graça. Todavia, sabemos que o Senhor, Jesus Cristo, Ele é Senhor do sábado. Aleluia. E eu considero hoje na graça, porque a graça é sombra. Aliás, a lei é sombra de bens vindouros. E quando o Senhor mandou guardar o sábado, hoje na graça, conforme Hebreus capítulo 10, versículo 1, ele disse que o sábado do Velho Testamento é sombra de bens vindouros. Então, louvado seja o nome do Senhor, que esta sombra é a própria pessoa de Jesus Cristo, que, segundo Romanos 14, devemos guardar não só no sábado, mas todos os dias. E a graça é assim, meus irmãos. Aleluia. A lei dizia, não adulterarás. A graça diz, se olhares com olhar impuro, já estás adulterando. A lei dizia, não matarás. A graça diz, se odiares ao teu irmão, já estás matando. Aleluia. E a lei também dizia, guardar o sábado. A graça, em Romanos 14, indica para a gente que devemos guardar todos os dias igualmente. Essa é a nossa fé. Todavia, o sábado, com certeza, não deixou de ser um dia importante. E hoje eu queria meditar com os irmãos na palavra que está nos Salmos 121. Aleluia. E assim a palavra diz, elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Aleluia, glória a Deus. Façamos um momentinho de oração. Aleluia. Deus meu, soberano Pai, tua graça seja abundante, meu Senhor, sobre nós. Apresento a Ti, meu Deus amado, o Teu povo, meu Jesus Cristo, inicialmente os que acompanham comigo este momento de consagração e todos, meus irmãos, que estão ouvindo, e louvado seja o nome do Senhor, elevando os seus olhos para o alto. Deus de poder e graça, abençoa poderosamente
Derrama, meu Senhor, das tuas muitas bênçãos, cerca-os com teu zelo, guarda-os debaixo das tuas asas, esconde-os, meu Senhor, no teu esconderijo de todo o mal. Abençoa teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa, meu Senhor, para a honra e glória do teu nome. E sede conosco, meu Senhor Jesus Cristo. Repreende, ó meu Deus amado, todo o mal enviado pelo inimigo de nossas almas. E dá um dia de sábado maravilhoso para teu povo, meu Senhor. E opera na vida desta pessoa que ouve, ó meu Deus amado, esta oração. Que tua unção de poder venha a curar, venha a libertar, venha a salvar. Venha, meu Deus amado, ó meu Senhor, a fazer cair por terra toda palavra de maldição. E eu clamo no nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. O dia, ele começa bem quando a gente, com certeza, vem buscar as coisas do alto. Aleluia. Eu queria aqui, na meditação da palavra, aleluia, a gente vir a verificar o que significa no Novo Testamento elevar os olhos para os montes. Como disse Hebreus, no capítulo 10, no versículo 1, fala acerca da lei como sendo bens futuros, sombra, aleluia, sombra e a expressão de bens futuros. Apóstolo Paulo também relata isso no livro de Colossenses. E por falar no livro de Colossenses, vamos entender como a gente eleva nossos olhos para os montes. Aleluia. Alguns pensam que é apenas olhar para o alto e orar. Aleluia. Mas a coisa é mais profunda. Aleluia. Vamos ler o livro de Colossenses, no capítulo 3, se você tiver uma Bíblia, abra aí, Colossenses, no capítulo 3, glória a Deus. Aleluia, a minha versão, ela diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Bem, aqui já começa uma dica, aleluia, de como a gente levar os nossos olhos para os montes, aleluia. Certamente o salmista, quando dizia para levar os olhos para os montes, ele estava se referindo à cidade de Jerusalém, que era edificada nos montes. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo, aqui aos Colossenses, ele deixa a ideia da gente estar pensando nas coisas que são de cima e não nas coisas que são aqui da terra. E vejam que é difícil a gente entender uma palavra como esta, porque os nossos pés estão plantados aqui na terra. A gente pensa em todo momento, ou em quase todo dia, o que vamos comer, o que vamos vestir, o que vamos falar, aleluia, para onde vamos, aonde vamos plantar nossos pés, se vamos ficar em casa, se vamos trabalhar, se vamos ligar uma televisão para assistir algum programa, para ver o que está acontecendo no mundo. E normalmente nós nos deparamos com as coisas daqui de baixo. E por isso que as aflições das coisas daqui da terra vêm sobremaneira sobre nossas vidas. Aleluia. Mas Paulo, ele dá algumas dicas de como a gente permanecer pensando nas coisas de cima, nas coisas do alto. Vejamos os versículos seguintes de Colossenses, no capítulo 3, depois do versículo 2. No versículo 3, porque já estáis mortos,
e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Aleluia. Aí você já começa a se questionar: como assim? Já estou morto. Aleluia. Se aqui eu penso, e já dizia um filósofo, se penso, logo existo. Aleluia. Como posso estar morto? Aleluia. E aí você vai entender bem quando Paulo esclarece nos versículos seguintes, ou melhor, ainda no próprio versículo, ele diz assim, né? E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Aleluia. E aí você compreende melhor que quando você está escondido em Cristo, você está morto para o mundo, porque o mundo muitas das vezes não enxerga a Cristo. Aleluia. Portanto, você estaria morto. Aleluia. Morto para o mundo, mas vivo para Deus. Aleluia. Mas como a gente pode estar escondido em Cristo, ou com Cristo em Deus? E lembrem-se do Salmo 91, quando diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aleluia. Aí é importante você entender como, aleluia, você habitar no esconderijo, como descansar. Hoje, esta palavra só é possível na minha e na tua vida se for com Cristo. Aleluia. Vamos ver o versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Aleluia. Então, uma primeira dica é que Cristo é nossa vida. Então, se a gente viver com Cristo, e eu diria em Cristo, aleluia, nós estamos vivos com ele, ou vivemos com ele. E aí Paulo, lá aos Gálatas, ele já vai dizer para a gente andar no Espírito. E vamos entender, à luz da palavra, que andar no Espírito significa você andar com Cristo. Você andar segundo os Salmos 119, no versículo 105, segundo a palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz que ilumina nossos caminhos. Então, se você quiser estar vivo com Cristo, ou seja, escondido com Cristo em Deus, você precisa andar na luz, andar com Cristo, andar segundo a palavra de Deus, que é luz, que é lâmpada para nossos pés. Aleluia. Glória a Deus. E aí o versículo 5 dá dicas de como você vai estar escondido com Cristo. Vamos ler. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Aí vem como a gente vai poder modificar a nossa vida, mortificando os nossos membros. Aí diz a palavra, como a gente mortificar. Aleluia. A impureza, a imoralidade sexual, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Aleluia. Então veja, devemos fazer morrer na nossa vida estas coisas. Muitos de nós, mesmo aqueles que creem em Cristo, têm aquela ideia que nós, por termos ainda este corpo corruptível, nós não conseguimos mortificar o nosso corpo totalmente. E por vezes
nós, por conta disso, damos asas a estas coisas que Paulo cita aqui no versículo 5 do capítulo 3 de Colossenses, coisas que devemos mortificar na nossa vida. Mas entendam, não é através de nós mesmos que a gente consegue isso. A gente só consegue isso através de Cristo, vivendo com Cristo. Aleluia. E uma dica que eu dou para os irmãos é lá em Romanos 12, no versículo 2, quando o apóstolo Paulo, ele diz para a gente não se conformar com este século ou com este mundo, em algumas versões. Aleluia. Não se conformar é como você faz um bolo. Se você usar uma forma quadrada, o bolo vai sair quadrado. Se você usar uma forma redonda, o bolo vai sair redondo. Precisamos, então, não nos conformar com o mundo, ou seja, com a sabedoria do mundo, com tudo aquilo que o mundo diz que é, mas que a palavra de Deus diz que não é. A gente não pode se conformar, mas com aquilo que a palavra diz que é que a gente deve se conformar. Aí se o teu Deus diz, sede santo como eu sou santo, a gente vai buscar fazer com que a nossa vida se conforme com esta palavra, mesmo porque a palavra ainda diz para a gente que sem santidade não veremos a Deus, e todos nós queremos ir para o céu e ver a Deus. Então é preciso a gente entender como nos santificar. E uma outra curiosidade é que muitos pensam que se santificar a gente nunca vai conseguir, porque santo, 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 só Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Verdade. Todavia, se ele diz que é preciso que a gente se santifique, existe uma maneira, e esta maneira ele dá dica o tempo todo. Ele, nosso Senhor Jesus, ele, nosso Deus, ele, o Espírito Santo, nos dá dica o tempo todo de como a gente se santifica. E se santificar, à luz da palavra, significa a gente se separar para Deus, ou seja, se conformar com o querer de Deus, com a palavra de Deus. E no mais, ele mesmo nos dá força para a gente vencer. Lembrem-se, em Cristo somos mais que vencedores. Sempre em Cristo é que a gente vai conseguir. Por isso, a palavra aqui, quando diz para a gente pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, indica para a gente que a gente deve se inclinar para Cristo, para a sua palavra, de tal maneira que a gente passa a viver em Cristo, com Cristo e em Deus. Aleluia. Então veja, para mortificar os nossos membros que estão sobre a terra, fazendo morrer a velha criatura, no que tange impurezas, imoralidades sexuais, vil concupiscência, e concupiscência, para você que não sabe, são consideradas coisas que a gente faz e que a gente não consegue frear. A gente dá asas aos nossos desejos, de tal maneira que concupiscências são desejos desenfreados da carne. Aleluia. Mas que a gente só consegue mortificar se a gente estiver vivendo em Cristo. Aleluia, glória a Deus. Então, para a gente estar pensando e agindo conforme as coisas lá de cima, precisamos fazer morrer o velho homem, de tal maneira que matamos na nossa vida todas aquelas atitudes que fazem com que Deus não esteja na nossa vida, ou seja, a gente não esteja escondido em Cristo e a gente não esteja escondido no esconderijo do Altíssimo. Aleluia, glória a Deus. Então, devemos nos conformar com esta palavra, e volto a dizer, conformar é tomar a forma.
E eu diria tomar a forma, aleluia. E a forma da palavra é essa. A gente tem que mortificar os nossos membros, no que tange a impureza, a imoralidade sexual, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. E se você quiser uma definição de avareza no grego quer dizer amor à prata. E da palavra grega que gera a ideia de amor à prata, veio a ideia de avareza, e Paulo, por isso, trata da avareza como idolatria. E normalmente nós somos avarentos, porque a gente, ao invés de colocar nossos corações inteiramente para Cristo, nós acabamos tirando uma partezinha dele e dando para outras coisas. Então você pode idolatrar e amar o dinheiro, amar pessoas mais que a Deus. No entanto, você olhar para o alto, para os montes, você pensar nas coisas de cima, é preciso que o teu coração seja de todo de Cristo. E vejam que quer achar uma pessoa que mais ama as coisas aqui da terra do que o próprio Deus que fez a terra? Então, quando a gente eleva nosso coração para o alto e amar ao nosso Deus de todo o coração, também a gente tem que fazer isso. Ele nos inclina também a gente fazer o bem, a gente fazer coisas de tal maneira que a gente demonstre este amor para com Deus, amor para as coisas de Deus, pelas coisas de Deus. Então a gente acaba fazendo coisas boas aqui na terra. Aleluia. Então a avareza não permite que o nosso amor seja dedicado totalmente a Deus. E aí a gente inclina nossos corações para outras coisas. Aleluia. E esquecemos da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para todos nós. Aleluia, glória a Deus. Pai do Senhor Jesus, meu pastor Tarcísio, que Jesus te abençoe poderosamente. Aleluia. Glória a Deus. O versículo 6 continua dizendo assim: pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então veja que a palavra, ela mostra para a gente o que a gente tem que abandonar. Mas entendam, por que Deus ele faz tais exigências? Por que Deus ele pede para você e para mim abandonar a impureza, a imoralidade sexual, que alguns não entendem o que significa imoralidade sexual, e Deus dá dica em todo tempo, quando ele fala de fornicação, quando ele fala de adultério, aleluia, e lembrando que adultério é você ter relação com pessoa do outro sexo, sendo casado, ou aquela outra pessoa casada, e você não ser casada com essa pessoa, aleluia. E a fornicação, sexo entre os solteiros, aleluia. É isso que diz a palavra, e é a ela que devemos nos conformar. E aí você vai entender que o mundo, ele doutrina você a buscar aquilo que afronta a Deus. E vamos entender que desde o princípio, aquele que é considerado como príncipe deste século, no qual muitos são dirigidos, porque o mundo, diz a palavra, jaz no maligno. O maligno, ele tenta inclinar você e a eu a não buscarmos nos conformar com a palavra de Deus. Ele fez isso desde a criação, o início da criação, quando ele induziu a Eva a desobedecer a Deus. E em todo o tempo,
se a gente não se apegar a Cristo, se a gente não se apegar à vontade de Deus, nós acabamos fazendo a vontade do maligno, que é desobedecer a Deus. Aleluia. Então, nós somos inclinados por causa disso às impurezas, às imoralidades sexuais, sejam elas quais forem. Não é apenas, logicamente, adultério, fornicação, as formas de sexo. A gente viu a destruição de Sodoma e Gomorra, e não foi de graça, que Deus deu um exemplo do que diz aqui o versículo 6, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A gente vê em Sodoma e Gomorra uma sombra lá no Velho Testamento do que vai acontecer no tempo vindouro, quando vier a ira de Deus para a destruição da terra, aleluia, e para com os homens que são desobedientes. E a gente, às vezes, não quer aceitar essas coisas, porque a gente respira, porque a gente pensa, porque a gente, entendendo que Deus, Ele é amor, Ele vai nos livrar de um jeito ou de outro, até mesmo porque lá no nosso íntimo, nós entendemos que Deus se compadece de nossas fraquezas. Mas vamos entender, meus irmãos, a palavra que aqui está sendo ministrada, ela retrata a misericórdia de Deus para você e para mim. Ela revela esse amor de Deus que orienta seu filho para que ele não morra nas suas concupiscências, nessas impurezas, e enfim, porque nós não vamos poder levar isso para o céu, nada disso para o céu. Lúcifer, ele habitava lá no céu. A palavra em Isaías 14, em Ezequiel 28, demonstra isto. Ele habitava lá, era o chefe dos anjos, era o principal. E, no entanto, ele, como querubim ungido, ele deixou a desejar, desobedecendo a Deus no que tange a soberania de Deus, não aceitando a soberania. E hoje todos nós, a gente na nossa sabedoria, a gente não quer aceitar a soberania de Deus sobre nossas vidas. E uma das coisas que sempre fazemos no nosso íntimo é questionarmos se esta vontade de Deus serve para a gente ou não serve para a gente. A primeira coisa é quando a gente se depara com a palavra, é entender que verdadeiramente é a palavra de Deus. E eu te digo no nome de Jesus Cristo, se você ler uma palavra aqui no Novo Testamento e você verificar que ela faz bem para você, verdadeiramente esta palavra vem do alto. E note que toda a diretriz de Jesus Cristo é para o nosso bem, é para o bem da humanidade. Acredito eu, se todos nesta terra seguissem as ordens do nosso Senhor Jesus, constantes no Novo Testamento, a gente teria um mundo melhor. E provavelmente não teríamos esses males assolando ao mundo como hoje a gente vê em todos os sentidos. Porque se seguíssemos os preceitos de Deus, nós amaríamos a Deus, amaríamos a natureza que Ele criou. E vejam que lá no Éden, Deus já deu uma missão para o homem, quando Ele diz para guardar o jardim. E guardar também quer dizer cuidar, aleluia, cuidar das coisas de Deus aqui na terra. E o homem, ele não pensa nas coisas do alto como deveria pensar, quando ele não protege a natureza, quando ele polui, aleluia. E vejam que atitudes aqui na terra
seja em prol da natureza, seja em prol do próximo. Na verdade, a gente está pensando nas coisas do alto. Então, quando você faz o bem para alguém, por causa do temor do Senhor, por causa de uma ordem bíblica, e eu vou lembrar que amar não é sentimento, amar é mandamento. Mas como você consegue amar se o Espírito de Deus não estiver com você? Você não vai conseguir cumprir o mandamento, que é amar, sem Deus na tua vida, porque é impossível para nós amarmos como Deus ama. A nossa carne, que milita contra o Espírito, ela não aceita esse negócio de amar em detrimento do nosso próprio bem. Mas veja que Jesus, quando estava aqui, ele mostrou um amor sobrenatural, lá no alto, na cruz. Ele sendo crucificado, depois de ter seu corpo vituperado, depois de ser apedrejado, depois de ser espancado, chicoteado e com resquício de crueldade, e crucificado também cruelmente, sem ter feito nada demais, ele lá do alto bradou com dificuldade: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então, Jesus Cristo nos dá dica do perfeito amor. Ninguém pediu perdão naquele momento ali, pelo menos aquelas pessoas que fizeram mal para ele não pediram perdão, mas ele mesmo assim emanou perdão quando ele pediu ao nosso Senhor Deus que perdoasse. E vamos entender que todos nós, nesse ponto, em nós mesmos, nós somos fracos. Mas quando a gente se enche da vida de Cristo, se enche do Espírito Santo, nós conseguimos amar como Deus ama. Então, pensar nas coisas que são de cima é você se encher de Deus, porque aí você vai ter forças para amar como Ele ama. Você vai ter forças para perdoar. Volta outra, eu encontro alguém dizendo: é impossível perdoar um pedófilo. Não dá. É impossível perdoar um estuprador. Bem, com certeza não somos nós que vamos julgar esses. Mas hoje a gente tem que fazer o que Deus manda, se conformar com a palavra. Ele diz: pregar a toda criatura. E Cristo, quando ele disse perdoa porque eles não sabem o que fazem, ele não escolheu A ou B ou C. Ele falou em relação a todos. E, meus irmãos, no que tange a nossas atitudes, temos que nos conformar com a vontade de Deus. E a soberania dele tem que ser respeitada, porque ele que é Deus. Então, se A ou B vai ser condenado, a palavra já dá demonstração de quem vão ser condenados, quem vai ser condenado. Porém, vejam que a própria palavra diz que você e eu, se formos condenados, seremos condenados segundo a palavra. E aqui não há nenhuma palavra de julgamento pessoal. Aqui Cristo já está julgando. Ele diz no versículo 6 de Colossenses 3, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E aí entra o nosso entendimento. A soberania de Deus, ela tem que ser respeitada por nós. Porque depois, quem vai reclamar contra o Criador? O Fórum da Justiça já está em andamento, ao passo que Deus deixou a palavra e Jesus como advogado. E o mais interessante é o que o nosso Deus, ele, enquanto estamos vivos, enquanto estamos aqui nesta graça,
Ele para nós se faz de advogado e a palavra faz parte da promotoria. Mas o julgamento final está por vir. Aleluia. Todavia, quando morremos, em definitivo, quando expiramos, a palavra ela vai ser a diretriz para a nossa condenação no juízo final. E hoje, então, se vivemos esta palavra, buscamos as coisas do alto, buscamos fazer conforme Deus quer. Aleluia. E o versículo 7 continua dizendo aqui: nas quais também em outro tempo andaste quando vivias nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. E aí eu digo sempre aos irmãos, para de falar palavrão. Aleluia. Entendam, Deus não dá ponto sem nó. A gente tem que saber que essas atitudes, elas não foram emanadas por Deus para o nosso viver. Por isso que ele diz para a gente se despojar delas. Se você pratica alguma dessas coisas, você atrai o mal. E aí a palavra ainda continua: não mintais uns para os outros, pois que já despistes do velho homem com os seus feitos. Vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Aleluia. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa. Por que você tem que se despir destas coisas? Meus irmãos, se a gente pensar, a primeira coisa que vem no meu coração é que essas coisas que Paulo diz aqui acerca da mentira, e lá em João 8:44 diz que a mentira é do diabo. Vamos entender que nossas armas, elas não são carnais, elas são espirituais para destronar potestades. Isso está lá em 2 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 4. Aleluia. Precisamos, então, se revestir de Deus. E se vestindo de Deus, despojando-se daquilo que Deus diz para a gente se despojar, para a gente tirar, para a gente matar, a gente se veste da armadura de Deus. E as setas do maligno não vão poder penetrar nem na nossa mente, no nosso coração e no nosso corpo. E com a armadura de Deus, com o escudo da fé, como está lá em Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10, a gente vê Deus mostrando para a gente que aqui, enquanto a gente está andando, nós estamos escondidos porque Ele nos reveste da sua armadura, ao passo que a gente quer ser revestido e a gente quer se despojar daquilo que faz com que tenha brechas na armadura que Deus nos coloca. E quando a gente mente, a gente abre brecha na nossa armadura, se é que a gente a tem. Quando a gente fala palavrão, a gente abre brecha na nossa armadura e a gente permite o maligno entrar. Entenda você, o diabo ele está confinado nas trevas. Ele não consegue andar na luz. Aleluia. E ele só anda em trevas. E se alguma treva, porventura, estiver em nosso corpo, é onde ele pode entrar. E aí o apóstolo Paulo, os apóstolos, ou a doutrina apostólica, mostra para a gente como a gente pode ter pontos de trevas dentro do nosso corpo. E aí, se você se permitir cometer atitudes que vão ao encontro das trevas, nós abrimos brechas para ele entrar na nossa vida, seja quem for, seja a pessoa que for, o mais honesto, aquele que confessou Jesus, aquele que se batizou,
aquele que não está batizado, não importa. Quem abrir brechas de trevas dentro de si, consegue, da parte do maligno, a inclinação suficiente para que ele entre em você e em mim. E aqui Paulo dá dicas de como nós, às vezes, abrimos brechas para a nossa vida, no nosso casamento, na criação de nossos filhos, no nosso trato com os nossos amigos, companheiros do trabalho. A gente abre brechas quando a gente macula a palavra. E a gente abrindo essas brechas, o maligno, ele acaba tendo uma legalidade para atuar. Embora aqui a gente sabe que ele é limitado ao querer de Deus, mas ele ganha uma certa legalidade para atuar e dificultar a nossa vida. Aleluia. Então, veja, mentira, ira. Tem gente que tem dificuldade de perdoar. Às vezes a pessoa só fala uma palavra e a pessoa se ira com a outra pessoa de tal maneira que dá as costas por causa de uma simples palavra que a outra pessoa falou. E se a gente olhar para Cristo, o nosso Senhor, diante de atitudes horrendas, ele perdoou as pessoas que fizeram coisas horrendas, maltratando sobremaneira. E a gente tem uma dificuldade de perdoar, mantendo aquele resquício de ira durante, às vezes, anos. Precisamos nos despojar da ira para que o Senhor, ele possa nos esconder no seu esconderijo. Porque a ira pertence a ele, diz a palavra. Aleluia. Não pertence a nós. Temos que nos despojar dela. A cólera. As pessoas estão no trânsito, às vezes alguém buzina um pouquinho, o outro já vai lá tirar satisfação. É a falta de amor que profetizou o profeta Daniel. Por causa de coisas deste mundo, a gente vê pessoas brigando recentemente por causa de álcool gel. Quando, na verdade, se nós não nos revestirmos de Deus, as coisas deste mundo, os males deste mundo, nos assolam com álcool gel ou sem álcool gel. Mas revestidos de Deus, é Deus que é soberano em nós. E é na sua soberania, ele nos guarda. Lembre-se lá do Salmo 121. Ele é a nossa sombra, a nossa direita. Aleluia. O interessante é que não há sombra se não tiver luz em cima da gente, não é? Então, para que Deus seja a nossa sombra, a nossa direita, é preciso que a luz dele nos ilumine. Vamos entender bem isso. E para a luz dele nos iluminar, a dica do salmista é a palavra que é lâmpada para nossos pés. Então, quando utilizamos a palavra como lâmpada, nós permitimos que Deus seja a nossa sombra, a nossa direita. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos nos despir, então, do velho homem. O que é o velho homem? Que Deus quer que a gente se despe. É desse homem que é colérico, que se ira à toa, que guarda mágoa no coração, é malicioso. A malícia vem em a gente desejar o mal para as outras pessoas, mesmo que a gente ache que essa pessoa mereça. Não importa. Não somos nós que vamos ser o braço de Deus neste momento, enquanto vivos, enquanto Cristo não volta, para condenar ninguém. A condenação é prerrogativa única do nosso Deus Pai. E ele tem uma data marcada, sendo que para nós vivos, nós sabemos que para nos livrarmos desta condenação futura, dessa ira futura, precisamos estar segundo a luz de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então vamos entender, nós somos
expressão de Cristo para nossas vidas. Precisamos estar na presença de Deus para que Ele viva em nós. Cristo vive em nós. E aí a gente pense nas coisas do alto conforme Deus preconiza. E não é fácil para o carnal, para aqueles que estão sem Cristo, sem o Espírito Santo, para aqueles que estão inclinados às obras da carne, que estão listadas lá em Gálatas 5. Não é fácil, meus irmãos. Mas para aqueles que buscam fazer o que Deus manda em sua soberania e aceita essa soberania de Deus, a gente consegue vencer, porque é em Cristo que nós vencemos. Sempre. Então, eu convido a todos a fazerem diante de Deus um voto. Faça diante do Senhor um voto. Aleluia. A partir de agora, eu vou buscar me despir daquilo que Deus diz para eu me despir. Eu vou matar em mim aquilo que Deus manda eu matar em mim. E o que Ele manda você matar em você? As coisas que te fazem mal e que emanam de você e fazem também mal para os outros. Então mortifiquemos os nossos membros, mortifiquemos as impurezas, as imoralidades sexuais, as concupiscências, os desejos desenfreados da carne. Tiremos de nossa vida tudo aquilo que possa se chamar de avareza, que é idolatria. E louvado seja o nome do Senhor. Tiremos a ira de nossos corações, a malícia, a maledicência. O Espírito Santo faz a gente frutificar em benignidade quando a gente pensa mal dos outros. E por vezes, sem até conhecimento de causa, nós somos maledicentes, estamos, às vezes, não só sendo malignos, mas, às vezes, falando mal. Nós estamos entrando nesta palavra de sermos maledicentes. E temos que nos abster de palavras torpes. Às vezes a gente atrai o mal, porque as palavras torpes, elas foram criadas pelo maligno, não foram criadas por Deus. E toda vez que a gente fala palavras torpes, nós atraímos o mal para a nossa casa, nós atraímos o mal para o nosso coração, nós traímos o mal onde quer que a gente plantamos os pés. Quando a gente fala palavrões, meus irmãos, vamos se cuidar e vamos ensinar nossos filhos, vamos ensinar o próximo. Aleluia, glória a Deus. Vamos revestir então e nos vestir deste novo homem. Aleluia. Precisamos de Deus. E aí, Paulo, ele fala aqui no versículo 12, interessante. Revestir-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Eita! Tem gente que diz assim: eu me converti, mas o meu braço não se converteu. Ah, Deus não tirou isso de mim, por isso eu acho que Ele quer que eu continue assim. Irmãos, se isso que você diz que Deus não tirou de você está enquadrado nesta palavra, entenda, é preciso que você se despoje dessas coisas. É necessário. Não é porque você acha que Deus não tirou, porque tem coisas que é para a gente tirar. Tem coisas que é preciso que a gente queira tirar. E se você notar, lá em Gênesis, no capítulo 3 e 4, quando a gente se depara com o primeiro homicídio na face da terra, quando Caim matou a Abel, a gente vê Deus antes de Caim matar Abel, ele alertar Caim. Ô Caim, tira isso do teu coração, traduzindo o que Deus disse. Cabe a ti dominar
esses desejos, o pecado, ele bate a porta. E logicamente, o recado vai adiante para a humanidade quando Deus diz que o que separa a gente de Deus é o pecado, o que separa o homem de Deus é o pecado. E Deus, então, ele alertou a Caim: tira isso do teu coração, porque o maligno vai tomar conta de ti e você vai fazer coisa ruim. E, no entanto, Caim, ele se deixou cegar por aquele desejo de matar o irmão, por causa da inveja, por causa dos ciúmes. E a gente lê lá no capítulo 3 e 4 de Gênesis, esse acontecimento fatal. Aleluia. Então, tem coisa que é para a gente dominar, mas não que Deus está dizendo para você: olha, é sozinho que você vai fazê-lo. Pensa só no próprio Deus visitando você, como visitou a Caim, e dizendo no teu ouvido: não vai por aí, vai por aqui, não come desse fruto, que você vai se dar mal. Pensa no teu Deus falando isso para você, pessoalmente. E hoje, meus irmãos, não se iludam, o Espírito Santo está o tempo todo falando com a humanidade. O Espírito Santo está o tempo todo falando aos nossos ouvidos como a gente deve se conduzir. O que nós precisamos é aceitar a soberania de Deus, a vontade dele. Caim não quis aceitar. E muitos hoje não querem aceitar. E por não quererem aceitar, dão asas aos seus próprios desejos. E alguns acham até: Deus não tirou isso de mim, então Ele quer que eu seja assim. Mas no fundo, essa palavra expressa através desses sentimentos e pela boca dessas pessoas, é por conta de elas não quererem abandonar aquilo que Deus diz para abandonar. Nós temos que entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é para a gente. Porque Deus, se você continuar falando palavrão, se você continuar buscando as coisas do teu próprio umbigo, para alimentar teu próprio umbigo, você, na verdade, não vai fazer com que Deus deixe de ser Deus e soberano. Porque ele diz aqui claramente: por causa dessas coisas vem a ira dele, que vai, com certeza, condenar a todos que são desobedientes. Mas hoje, a voz do Espírito fala ao teu coração: abandona já essas coisas que vão fazer com que a ira de Deus seja também para você. Abandona já as coisas que destroem a você, a tua vida. E não queiramos questionar o Criador, porque Ele é perfeito. E Ele diz: mortificai os vossos membros para a impureza, para a imoralidade sexual. Meus irmãos, a gente às vezes quer distorcer a vontade de Deus fazendo a nossa vontade. E aí é quando literalmente caímos do cavalo. Porque quando a gente faz a nossa própria vontade, e essa vontade, ela não é inclinada por Deus, a gente se dá mal. A nossa vida, ela vira do avesso, nada dá certo. Você escolhe uma mulher que não é para você. Você escolhe um homem que não é para você, porque você escolheu sem a direção de Deus. Você escolhe namorar uma pessoa que você não deveria namorar, porque é sem a direção de Deus. E entenda, não é que você está fazendo acepção de pessoas, é que você está seguindo a direção que Deus dá. Então você escolhe um namorado, uma namorada, segundo o que a palavra te orienta. Você escolhe companhias, porque a palavra ainda diz que as más companhias, aleluia,
ela corrompe os bons costumes. E se escolhemos andar com más companhias, nós nos corrompemos. E na essência, todo mundo diz que é bom. Todo mundo diz e aparenta ser bom. Mas bom, o próprio Jesus disse, bom é Deus, como disseram para ele, bom mestre. Ele disse, não, bom, só tem um, que é Deus. E aí, no que Deus é bom? Quando ele se revela para você e para mim em Cristo. Quando ele mostra misericórdia, mostrando para a gente o caminho que a gente deve seguir, porque ele vê lá do alto. A nossa visão, ela é limitada. Precisamos enxergar além dos nossos olhos carnais, e só tem um jeito, enxergar com os olhos de Deus. E a palavra de Deus é a expressão da misericórdia, para que você e eu enxerguemos o caminho que devemos seguir. E ele diz então, despojai-vos da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, quantos gostam de proferir mentiras para se defender. Porque lá no fundo, não confiam em Deus. Mentem nos seus locais de trabalho, mentem para seus filhos, e a gente usa da mentira, às vezes com coisas pequenas, achando que Deus não vai se importar. Irmão, irmã, mentira é mentira sempre, qualquer que seja o tamanho dela. Não diga para seu filho, ali tem um bicho, para que ele não vá por aquele caminho. Porque se não tiver um bicho ali, é mentira. E você vai estar ensinando o teu filho a mentir. E lá mais tarde, quando ele estiver fazendo coisas que não deve, ele aprendeu com você a mentir. Ele vai lembrar, minha mãe, para evitar que eu fizesse tal coisa, mentiu para mim dizendo que ali tinha isso, tinha aquilo. Falava de Papai Noel. Aí a criança cresce e sabe que Papai Noel não existe. A gente faz a criança sentar no colo de Papai Noel. E aí a criança, ela cresce e vai descobrir que Papai Noel não existe. Ela não vai estar questionando a você sobre essa mentira. Mas lá no coração, ela vai, para alegrar os outros eu posso mentir. E aí a gente vem usando da figura de Papai Noel, que é mentira. Tem o coelhinho da Páscoa. O coelhinho bota ovo de chocolate. E aí daqui a pouquinho as pessoas vendendo, fazendo ovo de Páscoa, dando ovo de Páscoa, dizendo, o coelhinho botou. É mentira, você está ensinando o teu filho a mentir. Mentira é do diabo, está escrito. Lá em João 8,44 e ponto. Esse é o nosso norte, a palavra. E tem consequências, meus irmãos. Aí mais tarde, você que é uma pessoa de bem, por que meu filho mentiu para mim? Eu sempre criei ele falando a verdade. Realmente você criou falando a verdade? Tem coisas pequenas que a gente acha que é pequeno e a gente fala, a gente faz para se defender. Ou a gente acha que com esses preceitos de mentira, a gente vai ajudar. E, na verdade, a mentira sempre, ela vai ser do diabo, qualquer que seja o tamanho dela, e tem consequências, a gente abre brecha. Então, elevo meus olhos para o alto, de onde vem meu socorro? E elevar os olhos para o alto, a gente só consegue se a gente se abster daquilo que faz com que a gente não consiga enxergar o alto. Diz a palavra que o inimigo deste século, ele cegou o entendimento e cega o entendimento do mundo. E a cegueira do entendimento, ela vem em várias formas. É uma cegueira total, quando você não enxerga nada. Ou seja, você tem atitudes que você pensa que são certas, mas lá na frente, quando você cair lá no buraco, você vai descobrir que estava tudo errado.
ou quando você magoou, fez mal para as pessoas, é que você vai ver que você estava errado ou errada. Às vezes a nossa cegueira é parcial, é como uma miopia, que precisa ser tratada. E o desafio é a gente tratar também das miopias espirituais. A gente às vezes não consegue enxergar a verdade. Que dificuldade é para alguns enxergar simples mandamento. Não farás para ti imagem de escultura, está lá. Não farás. Está escrito com clareza lá em Êxodo, no capítulo 20, no versículo 4. Não farás. Mas é uma lembrancinha. É só uma lembrança. A gente não tem foto em casa. Meus irmãos, nós não conseguimos hoje retratar a imagem de Cristo, porque naquela época não tinha fotógrafo. Hoje, se você fizer uma imagem qualquer, ela vai ser falsa. Quem viu Pedro e quem pintou Pedro? Quem pintou o apóstolo João? Quem tirou foto dele? Então, se você tiver uma imagem em casa, essa imagem tem tudo para ser falsa. Mesmo porque Jeremias 10 também é uma palavra que nos norteia. Esta imagem nem nos faz bem, nem nos faz mal, não tem poder para curar, não tem poder para nada. Não precisamos dela. É levar os olhos para o alto. É para você não ficar balizando os teus sentimentos, os teus pensamentos com o que você vê de aparente. É você olhar pelos olhos da fé. Por isso que eu vou terminar aqui, aleluia, falando da palavra que está lá em Hebreus, no capítulo 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Aleluia. Às vezes é fácil para a gente ter uma atitude de fé. Vocês meditaram aqui comigo na palavra? Firme fundamento, ou seja, certeza das coisas que se esperam. Ou seja, com uma determinada atitude, o que você espera? Eu tenho aqui, acima da minha cabeça, lâmpadas. E tenho na parede interruptor. Quando eu entrei, as lâmpadas não estavam acesas. Então eu sabia que se eu tocasse o interruptor, o que eu esperava? Que a lâmpada se acendesse. Aleluia. Pode dar tudo errado? Até podia, se por exemplo tivesse com falta de energia. Mas lá no meu coração, eu entendia que tinha energia. Então, quando eu tive a atitude de apertar o interruptor, a certeza que estava no meu coração é que a lâmpada iria se acender. Veja que a fé é definida por Deus como essa certeza. Eu ainda não tinha visto a lâmpada se acender, mas eu tinha certeza que ela ia se acender. Assim é que Deus quer que a gente tenha fé. Se você olhar a palavra, meditar nela e entender qual a vontade soberana de Deus para a tua vida, você faz efetivar essa palavra no teu agir, no teu querer, de tal maneira que você vai ter certeza que vai se cumprir a palavra, que você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que está definida lá em Romanos 12, no versículo 2. Então, aperta o interruptor, acendeu a luz, era a minha esperança. Eu cumpro os desígnios de Deus prescritos na palavra, eu vou experimentar algo maravilhoso que Deus, Ele diz que a gente vai colher. E são mais de 8.000 promessas para aqueles que seguem a orientação de Deus. E aí,
o salmista 23, no Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aí você vai entender que de nada você sentirá falta. O nada me faltará é traduzido no bom entendimento do hebraico que de nada você sentirá falta. Você pode estar feliz na vida toda, simplesmente tendo uma bicicleta, porque de nada sentirás falta. Como se você precisar de um carro, Deus vai te dar o carro, porque de nada sentirás falta. Ele não vai fazer você sentir falta de um carro. Mas, no fim, todos nós alcançamos a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, no que tange ao viver nesta terra igualmente. E aí não há diferença entre rico ou pobre, porque o pobre, mesmo não tendo nada, às vezes, aí Paulo diz, é como se tudo tivesse, vai estar sempre feliz, porque de nada sentirá falta. O rico, tendo tudo, aí Paulo diz, é como se nada tivesse. Um que não tem nada é como se tudo tivesse. O outro, tendo tudo, é como se nada tivesse. No fim, todos estaremos felizes porque nos enquadramos nesta boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vamos nos despojar do velho homem, nos revestir do novo homem e nascer do alto. Nascer de novo significa nascer do alto. Ou seja, Deus, quando a gente crê, quando a gente quer aceitar essa soberania dele como nosso Senhor, ele nos reveste deste novo e ele mesmo entrando em nós, nos dando vida e vida com abundância e a vida dele para que a gente se sinta feliz. Você, rico ou pobre, você vai se deparar, como eu me deparei lá na Chapada dos Guimarães, com aquele véu da noiva lá, que coisa bonita. E eu olhava lá aquela beleza que Deus fez e entendi a majestade de Deus. Você olha para os céus e vê as estrelas, você vê a lua, você vê o sol, e você entende que o que chamam de arquiteto do universo, que é o nosso Deus, aleluia, ele verdadeiramente, ele é maravilhoso. E aí você se rende ao querer dele. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar para a gente terminar. E eu desejo a você um ótimo sábado e que este dia de sábado seja um dia para você meditar nas coisas de Deus, seja um dia para você praticar coisas boas. E por isso que o Senhor diz, orar sem cessar. Opa! Quanta oração nós temos que fazer então, né? Mas orar por quê? Se você pedir só para você, você não vai ter tanta oração assim. E aí vem no teu coração o Espírito de Deus, que vai dar para você palavras de oração, pedindo pelas vidas de outras famílias, pedindo por outras pessoas que estão passando necessidades, pedindo para Deus guardar aqueles que não estão passando necessidades, mas que precisa ser guardado neste mundo mal. Vamos orar no nome de Jesus Cristo, porque também escrito está lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 17. É uma necessidade para nós, e todo dia e em todos os dias. Oremos no nome de Jesus Cristo. Jesus, meu Senhor e Deus, ó Pai Celeste, apresento a Ti, meu Deus amado, Teu filho, Tua filha, que está neste momento vendo esta live, que neste momento ora comigo e que mesmo depois, meu Deus, estiver assistindo a gravação deste vídeo, que o Senhor venha, meu Deus amado, a tocar seu coração, tocar o coração desta pessoa e abençoar poderosamente para que ela tenha ânimo, forças para te buscar, para que ela não fique olhando para os que as pessoas dizem ou deixam de dizer, para as maldições que brotam de muitos lábios que não têm a Ti, para palavras de depressão, de depreciação, que vêm
de pessoas que por vezes não nos querem bem. Ó meu Senhor, permita que cada um enxergue a verdadeira fé como esse firme fundamento de coisas que se esperam. Que os teus filhos, quando orarem, tenham uma certeza que esta oração vai ter o devido efeito, porque esta pessoa vive em ti e vive para ti. Ó meu Senhor, que verdadeiramente aquilo que a gente ainda não vê acontecendo, que se expresse como verdade na medida em que a gente viva e veja o teu agir, teu operar, que as nossas orações cheguem a ti como um incenso de cheiro suave. Abram-se os céus, derrama, meu Senhor, das bênçãos que o Senhor tem para cada um que neste momento me ouve. Abençoa, meu Deus, e saia alguém triste, abatido, eu peço a ti, meu Jesus Cristo, visita poderosamente, porque eu sei que és Deus de longe e és Deus de perto. E as distâncias e a separação de corpos não vai impedir que esta oração surta o devido efeito na vida de quem está enfermo, na vida de quem está triste, abatido, deprimido, na vida daquele que está desesperançado por ter perdido o emprego, por ter visto alguém de sua família enfermo, ou algum mal ter acontecido. Meu Senhor e meu Deus, dá graça, Senhor, para que assim como eu vi a lâmpada se acender quando apertei o interruptor, essa pessoa que está neste momento clamando a Ti com seu coração, possa ver também a lâmpada se acender para a sua vida. Expressa, ó meu Deus, no emprego, no abrir de portas, expressa numa cura, expressa num ânimo, e caia por terra, em nome de Jesus Cristo, toda seta maligna, nas forças para abandonar os vícios, vícios do cigarro, vícios do álcool, vícios das drogas, vícios da prostituição, das impurezas. Meu Senhor e meu Deus, derrama neste momento do teu poder regenerador e opera, meu Jesus Cristo, na vida de cada um, ó meu Deus, restaurando, curando, sarando feridas, feridas físicas, feridas espirituais. Meu Senhor, dá neste momento, meu Deus amado, aquele ou aquela que tem, ó meu Deus, alguma sombra de mágoa, ó meu Senhor, em seu coração, dá, meu Deus amado, a restauração, limpa, ó meu Deus, de toda mancha de ira, de toda mancha de cólera, limpa, meu Deus, ó meu Senhor, com teu sangue carmesim, com teu fogo santo, visita veias e artérias, meu Senhor, ó meu Jesus Cristo, e ajuda as pessoas, meu Deus, a perdoarem, ajuda, meu Deus, as pessoas a pedirem perdão, ajuda, meu Deus amado, a cada um de nós a vivermos segundo, meu Deus, os teus preceitos. Ajuda, meu Deus, dai-nos forças, porque eu sei que é em ti, ó meu Senhor, pelo teu Espírito que viveremos conforme a tua palavra prescreve. Ajuda teu povo, ajuda teus filhos, ministra neste momento, meu Deus, o teu poder e tua graça, que o acamado possa se levantar no nome de Jesus Cristo, que o doente venha se curar no nome de Jesus Cristo, que aquele que recebeu palavra de maldição, aquele que recebeu alguma seta maligna por conta de obra de bruxaria, de feitiçaria, essas obras das trevas caiam agora por terra no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e dê um ótimo sábado, um ótimo dia. Se Deus quiser, já estaremos juntos novamente. E você continue orando, ore pela igreja, orem por nós. E em nome de Jesus Cristo, vai dar tudo certo. Que Deus te abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. E se Deus é por nós,
quem será contra nós? E tudo posso naquele que me fortalece. Jesus Cristo seja contigo. Aleluia, glória a Deus.